Eu sou Caterine Benevides, respondo pela área técnica de saúde da criança da Suzam, estadual. Hoje a gente está tendo a primeira aula do ano de 2019, que é a aula inaugural. A gente vai falar um pouco para vocês quais são as ações da área técnica de saúde da criança. A gente tem uma convidada hoje, que é a Neidiana Ribeiro, que já foi consultora do Ministério da Saúde por alguns anos, que também trabalhou junto aqui ao estado do Amazonas e que também junto com Ivone Amazonas, que coordena o município, a área técnica do município. Nós construímos, junto também com consultores do Brasil todo, com apoiadores e com as áreas técnicas, tanto estadual como municipal, a PNAISC, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. E que Neidiana que vai falar um pouco para vocês sobre isso. Hoje a gente sabe que a gente está vivendo um momento ímpar, é um momento único e é um momento muito importante em questão relacionada à criança, e principalmente à primeira infância, que engloba o período de 0 a 6 anos. Por quê? Porque hoje a gente tem a PNAISC, como eu acabei de falar, a gente tem, foi assinado também, na época muito próximo, o Marco Legal da Primeira Infância, e o Estado do Amazonas teve também, na época, em 2016, a segunda lei estadual da primeira infância. Ou seja, já considerando todas as leis que já existiam, hoje a gente tem marcos que são assim fundamentais e que são direcionados à infância. E aí eu vou dar uma começada aqui. Aí na frente tem o e-mail da área técnica de saúde da criança, na Suzam, e tem também o telefone, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. Tem o e-mail do PESC também. Outra coisa que eu queria dar uma informação para que a gente não esqueça. As cadernetas de saúde da criança já estão no patrimônio, já estão no Estado. Então, assim, nós colocamos avisos no grupo do PESC, porque tem os coordenadores de saúde da criança, nós colocamos nos grupos da atenção básica, no grupo do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas também. Então, todos os coordenadores da atenção básica já estão cientes, os chefes do DAB e os coordenadores de saúde da criança. Então, é importante, gente, que vocês já comecem a vir buscar, tá? A gente só está, a saúde da criança só no horário da manhã, mas no horário da tarde, Neidiana está lá e aí ela está dando esse suporte para a área. Porque ela vai falar também um pouquinho do trabalho dela agora. Área técnica de saúde da criança. Qual é o nosso grande objetivo? É o fortalecimento da inserção das ações de saúde da criança na atenção primária e demais níveis de atenção, até a complexidade. Como estratégias para a promoção da saúde, redução da mortalidade infantil e da morbidade desse grupo no estado do Amazonas. Bom, um dos nossos grandes gargalos está bem aí, que é o terceiro ponto, que é a redução da mortalidade infantil. Nós tivemos um avanço muito grande nos últimos 20 anos, e assim, se a gente pegar os objetivos de desenvolvimento do milênio na época, o objetivo 4 era a redução de mortalidade infantil, e o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a reduzir essa mortalidade, inclusive 2 anos antes do que era esperado. E assim, isso foi motivo de muita vitória para todos nós, de muita alegria, porque a gente sabe que o quanto é importante e o que significa esse indicador. Não só de reduzir mortes, mas de acesso aos serviços de saúde, inclusive como é que está a educação das mães, esse indicador acaba demonstrando, porque quanto melhor está o nível de educação da mãe, menos as crianças têm probabilidade de morrer. Mas, infelizmente, no último ano, nós tivemos um aumento nesse indicador, o que nos deixou muito triste. E triste que eu digo assim, não fui eu, somos todos nós que somos militantes dessa causa, E aí, o Amazonas também, infelizmente, nós já éramos um dos estados que só iriam alcançar esse indicador 2 anos depois, seria a região norte. E aí, o que é que acontece? Nós tivemos um aumento novamente da mortalidade infantil. Então, esse gargalo continua sendo. A gente vem investindo muito, falando muito em primeira infância, e aí nós tivemos que novamente voltar para aquilo que era primordial para a gente, que era a redução da mortalidade infantil.
E aí, por que a primeira infância é tão importante? A gente vai mais na frente falar um pouco sobre isso, mas ela traz uma grande preocupação para todos nós, né? Que assim, muitas vezes a gente luta para reduzir mortalidade infantil, né? E em alguns pontos a gente consegue. A neonatal, ela ainda está aquém do que se esperava, ela se reduz muito lentamente. A gente tem um problema outro que é muito sério, que a gente detectou, é assim, as nossas crianças, a grande maioria, elas morrem dentro das nossas unidades, gente. Elas morrem dentro das nossas maternidades, né? Então, assim, isso é um ponto que precisa ser muito pensado, que precisa ser refletido. O que é que está acontecendo? A gente precisa pensar muito sobre isso. E refletir onde que a gente pode mudar as nossas práticas de atenção, as nossas práticas dentro das unidades, para que isso não venha a acontecer, né? A cada 3 crianças que morrem, uma é no componente neonatal. Então, assim, é uma mortalidade muito alta. E aquilo que eu queria falar anteriormente. Então, muitas vezes a gente consegue reduzir mortalidade infantil, a gente tira essa criança do indicador de mortalidade infantil, mas a gente coloca ele, e aí a gente transfere ele para outro indicador, que muitas vezes é o da violência, né, contra a criança, a violência em todos os casos, e principalmente a violência sexual contra a criança, né, que para a gente é outro gargalo muito grande. E aí vai para indicador de descaso, indicador de mortalidade por desnutrição, indicador por abandono, né, difícil acesso, pouco acesso muitas vezes à educação, registro civil. Nós temos um dos maiores indicadores de subregistro no país. Quando o número tem que ser muito baixo, a gente chega em 12. Né? Então, de 3, a gente está em 12. Então, assim, a gente precisa refletir muito, a gente que trabalha principalmente com a criança, porque a gente abre a boca, às vezes enche a boca para dizer, a criança é o futuro. Mas, assim, que futuro é esse que eu estou dando para as nossas crianças? Se muitas vezes elas não conseguem nem nascer, né? Elas não conseguem nem sobreviver. E quando não, condições muito precárias de vida, de muita pouca qualidade de vida. Então, a gente precisa refletir. Eu bato muito em cima disso. A gente precisa, num momento como esse, que a gente está trabalhando, e a gente se lutou muito para se conseguir políticas efetivas, políticas que realmente conseguem parar e olhar para todas as nossas crianças, que é uma das coisas que a gente tinha muito cuidado, né, Neidiana, quando a gente trabalhava. A criança indígena está contemplada, a quilombola está contemplada, a ribeirinha está contemplada, né? Então, assim, ela está contemplada no papel, mas a gente precisa efetivar as nossas leis. As leis, elas precisam deixar de ser palavras ou letrinhas, elas precisam realmente serem efetivadas. A criança, ela é prioridade em todas as leis praticamente que a gente conhece. Mas é o trabalho que é real, a gente está vendo cada vez mais a desejar. A gente teve, acho que foi final do ano passado, né, aquele evento da United Way, com o Unicef, tu lembra o nome daquele Bambambam que veio, que falou sobre os indicadores do Brasil? Isso, Daniel Becker, né? A apresentação dele, a gente tinha vontade de chorar, porque ele trouxe dados estatísticos, ele trouxe números, evidências científicas comprovando o quanto nossas crianças são abandonadas. A gente vê hoje, praticamente 70% no país, a gente ainda tem dificuldade de saneamento básico, né? Não tem saneamento básico. Então, você imagina, como é que uma criança cresce numa condição dessa? Que saúde vai ter uma criança numa condição dessa? E assim, eu estou trazendo dando poucos exemplos, porque se vocês se aprofundarem e forem pesquisar, vocês vão ver isso. Os objetivos da área: contribuir para a promoção e qualidade da saúde das crianças, promover e incentivar o aleitamento materno, esse é um dos carros-chefes da área técnica de saúde da criança, é um indicador tão importante que a área técnica do Ministério da Saúde, ela tem o nome de área técnica e ela vem com o nome complementando de aleitamento materno, porque é uma das ações que, isoladas, mais reduz mortalidade infantil. Segundo a OMS, ela tem uma estimativa de que se as crianças amamentassem na primeira hora, nós reduziríamos em 4 milhões o número de mortes em crianças. Então, assim, são números muito altos. E aí a gente está perdendo as nossas crianças às vezes, por práticas que são completamente naturais, né? Não estou dizendo que é fácil, não. Amamentar não é fácil. Às vezes as pessoas também acham que é fácil, às vezes cobram muito das mulheres e elas precisam, nesse momento, ser muito apoiadas.
Por isso que a gente tem a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E muitas vezes não. Na sua grande maioria, ela sempre traz temas que são de apoiar essa rede que está ali no entorno e ao redor dessa mulher. Apoiar as equipes municipais de saúde para o desenvolvimento das ações básicas preconizadas na política nacional e estadual. Monitorar, acompanhar e avaliar as ações de saúde como forma de garantir a universalidade e integralidade recomendada pelo SUS. Isso é outro ponto que a gente ainda precisa avançar muito. E essa questão a gente sempre bate com o interior do Estado, por quê? Porque, assim, é com vocês que a gente conta e é com vocês que a gente sabe que podem mudar essa realidade. Porque, por exemplo, a gente está aqui e nós somos gestores. Nós não executamos ações. Mas onde as ações acontecem, onde tudo pode ser mudado, são nos municípios do interior do Estado. Então, assim, um grande papel de vocês, a gente é suporte, é apoio, mas quem pratica as ações são os municípios do interior do Estado. Eixos da política de saúde da criança. Monitoramento e levantamento da estimativa de nascidos vivos por municípios e mortalidade infantil. Orientação e distribuição das cadernetas da criança para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. A gente colocou como tema de uma das palestras essa questão do uso adequado da caderneta. A gente sempre bate sobre isso. Inclusive, a gente vai elaborar uma nota técnica, porque a gente está tendo denúncias, que o uso a gente já sabe que ele está muito aquém do que deveria, o preenchimento da caderneta, a gente sabe disso. A gente pega a caderneta que não tem a aplicar. Mas a questão é também que tem algumas informações que estão colocando que não são adequadas e não protegem a criança, e a gente vai fazer uma nota técnica em relação a isso. Levantamento das necessidades de curso, que inclusive esse ano a gente já fez um. Aliás, nós fizemos um no final do ano passado, que aí nós vamos começar a replicar, que é o IDP, criança. Foi feito no final do ano passado, veio com a equipe do Ministério e a gente vai replicar. E nós fizemos já este ano o de aconselhamento, faltou o nome aconselhamento, o aconselhamento de alimentação infantil, que entra muito a questão da amamentação. E é bem interessante, E alguns municípios conseguiram vir para cá, e aí a gente vai começar a replicar, porque esse foi, para que isso possa ser feito. Hoje a gente tem no estado, são 27 tutores, e aí a gente vai fazer de tudo para replicar para todos os municípios do estado, porque só puderam vir 3 municípios do interior. Alimentação sistemática dos sistemas de informação, o SIM e o SINASC, de nascidos vivos e mortalidade infantil. Competências da área técnica de saúde da criança. Compor a equipe estadual de monitoramento e avaliação. Compor a equipe estadual da PEMAC. Compor o grupo condutor da Rede Cegonha. Monitorar e analisar os indicadores de saúde da criança nos 62 municípios, que esse ano já chegou. Já está nos nossos e-mails, que a gente precisa começar a ver como que vocês estão conduzindo isso, e precisa ficar bem atento. Eu já estou há 10 anos na coordenação, e assim, às vezes eu brinco e faço piada, mas assim, para relaxar, mas tem municípios que pactuam para morrer mais crianças. Promover estratégias para a redução da mortalidade infantil. Compõe a equipe do Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Materno e Infantil, e a gente compõe outros comitês também, tá? O SEDICA, que é o Comitê Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, o SEVISCA também, que é o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Vamos lá. E a gente também fazia parte da FREPAC, que era a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Essa a gente não sabe como vai ficar, mas a gente já está tentando agilizar para que isso não morra, porque quem conduzia era o deputado Luiz Castro, e aí, como ele hoje é secretário de Educação, e não é mais deputado, mas a gente está tentando deixar que isso não seja esquecido. Continuando, coordenar o Comitê Estadual de Aleitamento Materno, outro gargalo que a gente tem,
O ano passado a gente já começou a retomar. Esse comitê, eu brinco, eu digo que esse comitê, eu acho que ele me persegue. Porque, assim, todas as vezes que eu coloco alguém da equipe à frente do comitê, a pessoa sai e assume alguma coisa. Né? Quem estava à frente já era a Cilícia. A Cilícia já saiu e vai coordenar, já está coordenando a Rede Cegonha. Então, para você ver, não é brincadeira. E, assim, isso é ao longo desses 10 anos, né? Mas a gente já conseguiu fechar a documentação e tudo, e a gente vai dar um jeito de retomar. Promover estratégias para a qualificação das ações da saúde da criança. Elaborar as atividades de comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno e SMAN. E aí, a gente sempre dá parabéns aos municípios do interior, porque vocês sempre fazem um trabalho maravilhoso. Né? Isso é algo que, assim, que a gente sempre tem a elogiar. A gente recebe premiações, a gente sempre tem uma visibilidade na SMAN nacional, né, bem grande em relação a isso, inclusive já internacional também. Né? É uma ação que os municípios do interior são muito bem engajados e desenvolvem bem. Vale destacar também que esse ano a gente tem o ENAM. O ENAM e ENAC, né, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Tá? Vai ser o primeiro encontro também internacional. Para esse cuidado. Eu acho que, então, todas as ações que foram trabalhadas, mobilizadas no interior, é a sugestão da gente escrever e também estar encaminhando para apresentar a nível nacional. Né? Então, vai acontecer, eu acho que em seguida pode ser compartilhado com vocês, mas a gente já tem o local, vai ser no Rio de Janeiro. Né? Não lembro bem a data, mas provavelmente é no mês de novembro. Então, as ações que forem trabalhadas no município, elas podem muito bem serem apresentadas a nível nacional e a nível internacional. Então, e aí, como a Caterine falou, sempre o Amazonas vem se destacando nas ações da SMAN, né? Por todo esse movimento que se faz, eu acho que o interior, a gente não tem tanto o abuso comercial para fórmulas infantis, então isso ajuda bastante. Então, quando a gente vai para os indicadores de aleitamento materno são bem mais positivos quando a gente vai trabalhar, né, nos indicadores do interior. Gente, eu já venho colocando no grupo do PESC desde o ano passado, tá? Então, vocês fiquem atentos. Quem quiser já vai dando uma volta, porque o ano passado, né, eu já comecei a colocar sobre isso. Tanto eu estou colocando no grupo do PESC, como eu coloco também no meu... no Facebook. Eu não fico entrando muito no Facebook, mas eu fico colocando já do Instagram mesmo. E sempre que eu entro, eu estou colocando, porque eu acho que isso que Neidiana reforçou é muito importante, porque, assim, muitas vezes a gente trabalha, a gente produz, a gente tem ações que fazem total diferença e simplesmente isso não tem visibilidade. Né? A gente precisa mostrar o que a gente faz, a gente precisa produzir literatura, né? E é importante para o município. Estabelecer articulação com áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde e interinstitucional visando a otimização e fortalecimento das ações. E, inclusive, a gente tem um trabalho com a parceria com o IFF, né, o Instituto Fernando Figueiras no Rio, a Fiocruz, uma parceria também internacional, e que são para os municípios de São Gabriel, Tabatinga e Lábrea, né, que é para ver como é que está a nutrição das crianças indígenas. E ontem a coordenadora do programa, ela passou a mensagem para mim, ela tá de férias, está de férias na Europa e inclusive aproveitou e foi apresentar o trabalho da gente. E ela disse que está trazendo novas e boas novidades para o Estado. Né? Então isso é algo muito bom. As competências. Participar de forma efetiva nos comitês que eu já falei para você, né, que aí está o CEPOM e eu já falei os outros dois que a gente também faz parte. Participar de encontros, seminários, reuniões técnicas em nível municipal, estadual e nacional. E aí a gente tem as parcerias internacionais também, que vocês vão ver mais na frente. Elaborar projetos a fim de captar recursos para implementar a política de atenção integral à saúde da criança. Competências continuando. Apoiar e incentivar os municípios para o credenciamento de maternidade na iniciativa Hospital Amigo da Criança e da Mulher, que aí faltou da Mulher, que é IAC.
A gente estava preparando 2 municípios, né? Inclusive foi uma equipe, a gente enviou, né, para capacitar no interior. Vamos ver se esse ano, a gente dá continuidade. E aqui em Manaus, que o único que não é Hospital Amigo da Criança, municipal e estadual, que ainda é o Chapeau Prevot, que também a gente já mandou uma equipe o ano passado e a gente vai retomar. Mas é importante, vocês que são da área técnica de saúde da criança, dar uma estimulada em relação a isso, gente, né? Convoca a reunião, provoca, porque vai melhorar muito e, assim, traz uma visibilidade muito boa para o município, para o trabalho de vocês, né? Não fique esperando, que for o médico, que for a secretária de saúde. Não, provoca, puxa isso aí, porque a área técnica de saúde da criança, ela precisa estar à frente desses processos. Viabilizar a implantação de bancos de leite humano e postos de coleta. Aqui no estado a gente tem 3 bancos de leite, né, que são em 3 maternidades, que é na Balbina, Ana Braga e na Galileia, que é a Zilda da Silva Marreiro. E a gente já tem 22 postos de coleta. Alguns nos municípios, alguns a gente já sabe que estão nos municípios, que a gente precisa dar uma retomada em relação a isso. Né? Hoje mesmo a coordenadora da atenção básica de Borba pediu para a gente ver novas capacitações para a equipe de lá. Então, assim, tudo isso são ações que vocês podem provocar enquanto área técnica de saúde da criança. Bancos de leite no município do interior não tem como ainda, né? A gente já fez até uma nota técnica em relação a isso. Como a gente ainda não tem, né, leitos de um TIM, de um SICA, então o que acontece? Para a gente ainda não é interessante. Né? Tem que ter uma equipe completa, e aí dificulta mais. Mas, assim, postos de coleta é totalmente viável. Né? Borba foi o primeiro município que teve um posto de coleta, e, assim, ele mostrou como é possível. Né? E como o leite, muitas vezes a gente escutava o pessoal do banco de leite, né, as coordenadoras, elas dizendo que o leite que vem de Borba vem em melhores condições, muitas vezes, do que é coletado aqui mesmo nos postos de coleta. Então, não justifica achar que não pode ter posto de coleta, porque é lá em Tabatinga tem, né, Adriana? Então, não justifica. Pronto. E as 2 leis estaduais. O estado do Amazonas tem 2 leis estaduais para a primeira infância. Que é a primeira que está abaixo, né, não seguindo a ordem, que é a Lei 4.250 de 2015, que essa lei ela tem a função, ela veio antes de fomentar as ações para serem implantadas da lei estadual, que é 4.312, que é a PIA, Programa Primeira Infância Amazonense, que foi assinada, né, em 2016. O que é que diz a primeira lei? Que a gente vai ter já outra videoconferência com vocês falando sobre isso. Essa lei como ela diz aí, ela vem para fomentar as ações. É uma lei que visa principalmente uma divulgação, se fazer uma ação, que é uma semana toda, em maio, é de 1 a 9 de maio. E não pense que ela está próxima ao Dia das Mães por acaso não, né? Ela foi escolhida justamente por estar próxima ao Dia das Mães. E mostrar assim, como é importante se olhar para a primeira infância. Né? Essa é uma das fases mais importantes da vida de um ser humano. Se a gente parar para pensar que os neurocientistas dizem que, por exemplo, 90% de todas as nossas sinapses de neurônios é formada nessa fase da vida, né? Então aí o que é que vocês já estão vendo? Praticamente assim, tudo é formado aí. Né? E aí é a fase que eles falam muito também das janelas de oportunidades. Nessa fase da vida, todas as janelas de oportunidades estão abertas. E aí, se muitas vezes nessa fase não for estimulado, essas janelas elas podem se fechar. Né? A gente tira muito, por exemplo, às vezes você coloca uma criança de 7 anos para aprender inglês. Gente, não dá 2 anos, quando você olha, o menino já está, aliás, muito rápido. Se você colocar, para mim, para aprender com 54 anos, nossa, é quase uma tortura. Né? Você pega esses meninos hoje, você pega um menino de 2 anos, 3 anos, 4 anos, você dá um celular para eles. Gente, até a agilidade no dedinho deles é uma coisa muito louca. Eu ria muito, eu tinha um celular que não era digital. Aí uma vez, o meu sobrinho com 2 anos, ele já usava tablet. Com todo cuidado, tá, gente? Que precisa ter muito cuidado em relação a isso também, né?
E aí, de vez em quando, ele pegava. E quando foi uma vez, ele pediu meu celular. E aí eu passei o celular para ele e ele veio naquela rapidez, com aqueles 2 dedinhos bem pequenininhos. Aí quando ele olhou, o meu não era com o dedinho, rápido. Ele olhou para mim como quem disse, esse brinquedinho não serve para mim. Me devolveu na mesma hora. Eu comecei a rir. Eu disse, eu acho que realmente eu estou ultrapassada. Mas assim, a gente vê o quanto que todos eles aprendem muito rápido. Por quê? Porque todas as janelas de oportunidades estão abertas. Então, assim, é uma fase que precisa ser muito estimulada. E isso me remete muito também à minha formação enquanto psicóloga, né? Porque a gente estudava essa fase como uma das fases extremamente importantes para a formação de personalidade. E hoje a neurociência vem mostrar isso, né? Muitas vezes, quem você vai ser ao longo da vida é ditado nessa fase. Nessa fase onde tudo se aprende, onde a gente aprende a ser ético, a gente aprende a olhar o outro, a gente aprende a dividir, a gente aprende ao respeito. Né? É uma fase que a gente aprende o que a gente tanto luta hoje pela cultura da paz. Né? E nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, quanto é importante essa cultura da paz. E aí essa lei ela vem para isso, ela vem para mostrar a importância da primeira infância. E aí tem o dia, que é o dia 1º, e até o dia 9 a gente vai fazendo mobilizações em cima disso, né? E aí são escolas, todas as instâncias que vocês acharem que é importante, vocês podem se mobilizar e desenvolver ações. E a lei estadual da primeira infância, que é a 4.312, que realmente que traz, né, todas as ações que precisam ser desenvolvidas na primeira infância. Foi uma lei também escrita a muitas mãos e com muitas instituições. Né? Foi uma das coisas que a gente mais a gente teve cuidado em escrever essa lei estadual. Né, que ela tivesse vários olhares. Ela não tivesse só o olhar da saúde, mas todos os outros olhares. E aí a gente trouxe para isso, inclusive de órgãos governamentais e não governamentais. E aí, quando tiver próxima semana, a gente vai apresentar a lei, as 2 leis, mais detalhadamente. Responsabilidade dos municípios, né? Como tudo na vida. A gente tem responsabilidade também. Investigar os óbitos maternos, infantis e fetais. Promover estratégias para a redução da mortalidade materno e neonatal. Implantar e implementar a comissão de prevenção do óbito materno e neonatal, né, nas maternidades. Elaborar projetos que contribuam para a melhoria da atenção à saúde da criança. Monitorar e avaliar os indicadores de saúde da criança. E isso é bem interessante. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque, às vezes, o município ele só vem notar que morreram muitas crianças, considerando o número de nascidos vivos, quando já morreram. Né? E, às vezes, dependendo do número de nascidos vivos, gente, uma morte, né, é muito significativa. Às vezes você diz, mas só morreu um. Eu já escutei isso de um secretário uma vez. Doutora, mas a senhora está achando ruim, só morreu um. Eu digo, primeiro, é uma vida que foi extirpada. Né? É uma criança que não teve nem o direito maior ao ser humano, que é o direito à vida. E assim, a gente precisa começar a avaliar o que aconteceu, por que essa criança morreu. Porque muitas vezes, o que morreu uma, morre 2, morre 3. Por quê? Porque na primeira eu já não investiguei. Eu já não fui lá e já olhei, mas o que está acontecendo que essa criança faleceu? Né? Que essa criança veio a óbito. Coordenar a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil no âmbito municipal, juntamente, né, uma ação com a nutrição do DAB, né, com a área técnica de nutrição. Acompanhar as maternidades e os postos de coleta. Né, a gente dá todo o suporte para capacitação que vocês precisarem. Adesão à Rede Cegonha. E aí eu coloquei só um pouco para a gente ver o desenvolvimento da mortalidade infantil. Eu não vou me deter muito. Mas assim, em 1970, a taxa de mortalidade infantil era acima de 100 para cada 1.000 nascidos vivos. Né? E assim, aí a gente, nos 30 últimos 4 anos, ela reduziu para 24. E assim, em alguns momentos, dependendo do que for a causa da morte das crianças, às vezes até água potável diminui em muito o número de mortes infantis, saneamento básico, né?
O mais difícil é o neonatal. Esse é um componente que está muito difícil para a gente reduzir. Né? A vacinação é outro indicador que reduz muito a mortalidade infantil. E outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Né? Quantas doenças que já estavam erradicadas há décadas no Brasil. Né? Eu me lembro que eu acho que eu fazia uns 30 anos ou mais que eu não ouvia falar em poliomielite. Né? E a gente acabou que de repente a gente começou a ter que ficar alerta para isso novamente, né? O sarampo e tantas outras doenças que infelizmente estão voltando. Há 30 ou 40 anos atrás, qualquer medida isolada poderia cair 20% total, né, da redução da mortalidade em uma comunidade, como é o exemplo de água potável, da vacinação. A taxa de mortalidade infantil não para de cair até hoje, porém a queda é de aproximadamente 1 por cada 1.000 nascidos vivos. Né? A gente sabe hoje que até uma unidade básica, ter mais uma unidade básica naquele território, às vezes chega a reduzir até em 4 mortes infantis. Então, assim, muitas ações e muitas estratégias, elas estão em nossas mãos. E aí, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, antes, a nossa grande preocupação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio era o indicador 4, que acabou que voltou. E aí a gente tem aí o 3, e assim, e é interessante, porque se estava difícil para a gente anteriormente, a gente não conseguiu reduzir muitos dos indicadores, por exemplo, mortalidade materna, nós não conseguimos, né? E não conseguimos a nível de Brasil, né, Neidiana? Não foi só o nosso. O nosso é bem alto. Né? Eu nem vou dizer aqui para não assombrar vocês. Mas assim, é bem alto. E imagina agora, que são muitos mais indicadores e muito mais ações. Então, assim, precisa de uma união conjunta para que a gente possa vir a ter resultados. Porque senão a gente não alcança. E aí, só para colocar o objetivo, que é o 3, né, até 2030, que está bem pertinho, né? A gente está quase na boca de 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, onde pega a primeira infância. Com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000, e nascidos vivos, e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por cada 1.000 nascidos vivos. São índices bem... Se a gente parar para pensar que a gente tem total condição de encontrar e de chegar a esses indicadores, gente. Porque, assim, alguns estados já chegaram bem antes. A região Nordeste, que era um indicador bem maior que a gente, eles alcançaram bem antes da gente. Então, assim, né? Mais reduziu. Isso mesmo, isso. Então, assim, se o Nordeste pode, a gente pode. Óbvio que a gente tem uma diversidade e a questão regional que é bem adversa, né? Mas a gente consegue. E aí, só para mostrar essa questão da oscilação, né? Aí está o indicador de 2015, mas a gente já está em 17, tá? Chegando nesse número. Ou seja, a gente aumentou a mortalidade infantil ao invés de reduzir. Causas da mortalidade infantil. Eu coloquei assim, só para vocês terem uma ideia, que são causas evitáveis, gente. Doenças respiratórias. Nossas crianças ainda morrem de pneumonia. Né? Doença infecciosa e parasitária. Causa externa, que é acidentes e violência. Doença diarreica e desnutrição. Né? São indicadores que a gente pode alcançar, sim. Se a gente pega doença diarreica e desnutrição, a gente precisa ver, porque muitas vezes essas crianças, a amamentação já reduziria muito essa amamentação exclusiva até os 6 meses de vida. Né? E doenças diarreicas, e aí vocês sabem, essa acho que ainda é mais fácil. Então a gente precisa refletir sobre isso, porque é que nossas crianças estão morrendo de causas completamente evitáveis. Aleitamento materno. O aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo por causas preveníveis. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 7 milhões de vidas de crianças estão sendo salvas a cada ano no mundo por causa do aumento da taxa de amamentação exclusiva. Nossas taxas não são tão ruins. Né? Em alguns municípios elas são muito boas, mas assim,
se a gente pensar onde a gente quer chegar, a gente precisa ainda melhorar muito. Né? A gente ainda só chega até 4 meses. E a gente precisa aumentar os nossos indicadores em relação aos 6 meses e exclusivo. E aqui são as políticas, as 2 leis que eu já falei anteriormente para você. Esse barquinho aí, esse nome PIA, né, Programa Primeira Infância Amazonense, isso é a logo da Lei Estadual da Primeira Infância. Né? E aí aqueles olhares que eu falei para vocês, que a gente conseguiu trazer, que era o olhar da saúde, o olhar da atenção básica, o olhar da educação, da justiça e da cidadania, o olhar social das organizações governamentais e não governamentais. Né? Um dos órgãos que, na época, a gente teve o Comitê Nacional que tinha de Primeira Infância, eles estavam com a gente, o Unicef, a Universidade Estadual, inclusive a professora de vocês, de alguns dos alunos que estão aqui, a Litier, né? E o Darlisson, ela participou de todo esse processo, porque, inclusive, a gente fez um curso de liderança executiva da Universidade de Harvard em São Paulo. 90% dos professores vieram de Boston para dar aula para a gente. E, assim, um dos projetos que a gente desenvolveu acabou virando o programa que a gente apresentou lá, que hoje é o PAP, Programa de Apoio à Primeira Infância, que é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Universidade Estadual do Amazonas. E assim, a gente deu uma parada, porque a Litier, ela acabou tendo que, e aí os alunos aqui sabem, ela foi fazer o doutorado dela, mas ela já está retornando, ela já defendeu com louvor, e aí a gente vai precisar retomar tudo isso, né, envolver, porque outros professores também saíram para o doutorado. Mas assim, o que a gente quis mostrar é isso, que todos esses olhares, eles estavam integrados para que a gente possa ter realmente um resultado. A gente possa olhar essa criança de uma forma total, em toda a sua totalidade. Porque muitas vezes não adianta a criança ter saúde física, ela está muito bem fisicamente, e aí ela vai desenvolvendo tantos transtornos psicológicos, ou ela é abandonada, ou ela é abusada. Ou seja, isso aí muitas vezes não adianta só a saúde, a gente precisa ter saúde mental também. Né? A gente precisa ter uma educação de qualidade para que essa criança ela cresça e ela consiga entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que cada dia que passa, que foi uma outra coisa que se reduziu e a gente está voltando de novo a cair. Né? Que essas desigualdades, essas iniquidades entre as regiões brasileiras. Né? E isso está voltando. E a gente precisa lutar muito para isso, para que isso não volte a acontecer. Né? Nós já estamos, nossos indicadores em relação a pessoas abaixo da linha de pobreza estão retomando também. Ou seja, a gente está retomando o Brasil a uma condição de praticamente ser um caos, né, gente? Isso é um negócio complicado e a gente precisa ver isso, porque essa responsabilidade de tudo isso está nas nossas mãos. Às vezes a gente se queixa muito da violência, mas, por exemplo, um adulto que hoje pega uma arma e que não pensa 2 vezes, né, e saca dessa arma e mata alguém, esse adulto já foi uma criança. Ele já foi uma criança inocente que muitas vezes a gente para pensar e assim, ela não foi olhada. Essas políticas públicas muitas vezes não chegou a essa criança. Né? Quando a gente viajava muito com o PIR, Programa Primeira Infância Ribeirinha, que é outro programa que é com a parceria que é com a Fundação Amazônia Sustentável, eu me lembro que a gente pegou um barco e a gente foi deixar um agente comunitário de saúde. E assim e a gente andou ali, era no rio, e andava em mato, e assim, a gente já estava, não sei, umas 3 horas andando de barco, e a gente ia deixar esse agente comunitário de saúde, e eu virei assim, aí eu disse, gente, que eu não sou daqui, deu para ver pelo meu sotaque, né? E eu disse, gente, mas alguém mora aqui? Olha, a gente andou mais ou menos uns 30 minutos, tinha uma família, só uma família. E aí eu perguntei para eles, mas assim, quais são os profissionais que vêm aqui e tudo? Eu sei que, eu me lembro que eles disseram assim, olha, da Fundação de Vigilância em Saúde, que ele disse, né? Ele falou lá, eu deduzi que era da FVS. Fazia 4 anos que tinha ido lá. Ou seja, a gente só pode abrir a boca e dizer assim, que a gente conseguiu quando essa política chegar a todas as nossas crianças. Né? E a gente com o PI, a gente foi vendo dados assim, alarmantes, a gente descobriu com o PI. Nossas crianças tinham uma coisa interessante, elas eram boas em muitas coisas.
né? Mas elas não são estimuladas. E aí, se elas não são estimuladas, lembra que eu falei no início a questão das janelas de oportunidades? E aí isso vai fechando, né? As nossas crianças, a maioria, assim, quando a gente andava, elas não tinham lugar para brincar, lugar de lazer, comunidades, parques, onde jogar bola. Então, assim, isso precisa ser estimulado também, né? Não é só a questão da saúde. Porque muitas vezes a gente escuta, mas ele está bem, tem saúde. A gente descobriu a questão da desnutrição, foi um negócio sério. A gente fechou uma parceria com o IDES, que é o Instituto de Investimento e Desenvolvimento Social, que é um órgão não governamental de São Paulo. E com a Fundação Banco do Brasil, que eles têm várias tecnologias sociais. E uma dessas tecnologias que a gente escolheu para o Estado, nós escolhemos 3. E uma delas era trabalhar a questão de detecção das crianças com anemia ferropriva. Na primeira escola que a gente foi feito tudo isso, e quem estava junto era a Universidade Estadual do Amazonas, que era parceira também, que foi uma equipe daqui, né, foi uma pediatra daqui, uma equipe grande, inclusive a equipe de meio ambiente também, da ESAT, de turismo, e simplesmente, olha, eram quase 80% das crianças tinham anemia ferropriva. Né? Foi um negócio assim alarmante, foi no município de Borba, mas assim, foi muito rápido a mobilização em relação a isso. Porque o que é que acontece? Eles não sabiam. Né? E aí quando você vem com uma ação dessa, vai mostrando quantas coisas precisam ser melhoradas. Inclusive eles receberam uma premiação do SUS nacional, porque eles mudaram, inclusive, toda a alimentação das crianças na escola. Porque foi detectado que até a alimentação estava favorecendo e era o lanche escolar também. Né? Então, assim, para você ver como é importante essas parcerias que a gente falou anteriormente. E se desenvolver essas ações. E que são ações que não são caras. Foram ações muito, muito baratas. Agenda prioritária para a primeira infância. Essas são as ações estratégicas, ou seja, são ações primordiais, fundamentais, que precisam ter um olhar criterioso, né, que precisam ter outras ações voltadas para isso. Primeira, criar espaços do brincar na cidade. Né? E o brincar que eu estou dizendo não é o brincar com celular, não. Tá? É o brincar realmente. É o brincar que, como muitas vezes a gente brincou. Né? É subir em árvore, é brincar na rua. O brincar é uma das ações mais importantes para o desenvolvimento da criança, e aí eu falo isso enquanto psicóloga. Né? A criança no brincar, ela não só aprende, e brincar não só com os pais, não, tá? Que isso também precisa ser estimulado, que foi uma das coisas que a gente observou no PIR. Mas ela precisa brincar com crianças da idade dela. Ela aprende a falar, ela aprende a negociar, ela aprende a dividir. Nossa, a questão motora é fundamental nesse processo. Né? Então, ou seja, a criança ela vai desenvolvendo todas as suas características, não só motoras, mas psicológicas também. Né? Ela aprende uma cultura de paz, ela aprende a dividir. E aí o ponto 2, elaborar o plano municipal pela primeira infância. Nós ainda não temos o plano estadual para a primeira infância, porque nós ainda não temos constituído o comitê gestor da primeira infância. Esse ano eu já mandei para, já saíram os documentos para as secretarias para a gente começar a iniciar, montar esse comitê para poder começar inicialmente a trabalhar com os municípios do interior. Né? Eu fiz esse curso de orientação da Rede Nacional da Primeira Infância. 3. Instituir e garantir o funcionamento do Comitê Municipal Intersetorial de coordenação das políticas públicas para a primeira infância. Por isso que a gente precisa ter o estadual, porque a gente vai dar todo o suporte. Inclusive, a gente precisa criar no Estado a rede estadual da primeira infância. 4. Garantir formação continuada, integrada e intersetorial para os diferentes profissionais com perspectivas plurais sobre a primeira infância, ou seja, os vários olhares. Assegurar acesso à educação infantil de qualidade, priorizando famílias em situações de vulnerabilidade, no atendimento em creches, né, conforme determinação do Plano Nacional de Educação.
Fortalecer, os nossos municípios do interior não têm creches, né? Precisa verificar isso. Fortalecer a atenção básica, com foco na estratégia da saúde e da família, para ampliar as práticas familiares promotoras do desenvolvimento integral da criança, desde a gestação até principalmente os 3 anos de idade, dando atenção especial às crianças em maior vulnerabilidade, como crianças indígenas, quilombolas e com deficiência. Ampliar e qualificar os serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial às famílias com crianças em situações de risco e vulnerabilidade social. Que aí entra também a questão do Bolsa Família, que o Bolsa Família ele traz muitos indicadores e a gente sabe o quanto mudou a realidade de nossas crianças e de nossas famílias. O Bolsa Família, inclusive, é responsável por a gente ter reduzido a questão de famílias abaixo da linha de pobreza, ou seja, famílias que vivem em condições totalmente miseráveis, não tem outra palavra para dizer, e que hoje a gente tem, eu acho que eu postei no meu Facebook há poucos dias, eu acho que são dados do Unicef, A gente tem crianças, a gente tem famílias hoje no Brasil que simplesmente não comeram nada durante o dia. Então, assim, a gente precisa desenvolver isso em nós brasileiros, a gente precisa pensar no outro. Eu não estou ajudando quando eu dou uma esmola de 50 centavos. Eu estou ajudando quando eu provoco, quando eu cobro que as políticas públicas sejam efetivadas. Para que essas pessoas possam ter acesso. Eu não sei, às vezes eu não consigo parar e imaginar assim, como é que você ter um pai, uma mãe, uma criança dentro de casa, e que nunca tem só uma, a gente sabe disso. Às vezes são várias que não têm o que comer, gente. Então, assim, a gente precisa olhar, porque senão esse país não melhora, não muda. A gente está começando a ver situações no Brasil, como a gente teve agora, há pouco tempo, e que a gente não via, a gente escutava falar dos jornais em outros países, e as nossas realidades estão chegando. A gente tem indicadores de morte, eu estava escutando ontem no jornal, que são de países que estão em guerra. E aí a gente precisa melhorar tudo isso. A gente precisa provocar, a gente precisa perguntar o que é que eu posso fazer enquanto profissional, o que é que eu posso fazer enquanto ser humano, o que é que eu posso ajudar, onde que eu posso contribuir para que essas políticas sejam efetivadas. Porque assim, a gente tem as políticas, O SUS, nossa, a saúde tem mais de 20 mil portarias, gente. O que está acontecendo? Então a gente precisa refletir sobre isso. E aí eu tenho outra agenda, eu vou deixar vocês com a Neidiana. Assim, como ela já trabalhou muito tempo, eu acredito que ela vai ser capaz de responder se vocês tiverem algumas dúvidas, porque a gente já trabalha há muitos anos, de hoje, acho, mais de 8 anos, Neidiana? Então, eu estou há 10 anos na coordenação de saúde da criança e a gente tem um trabalho já junto. Então, há 8 anos. Então, ela já está bem a par do que, dessas questões do Estado. E aí, no final também, a gente deixou os componentes da área técnica de saúde da criança, se vocês precisarem. A apresentação vocês têm acesso e tem os e-mails, tem os telefones. A maioria dos municípios tem o meu WhatsApp. Então, assim, eu não me nego a atender ninguém. Então, tá tranquilo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem. E Neidiana, agora, como está na CE Interior, é um suporte que a gente vai ter em relação a isso. Para ver o que é que a gente junto, a gente começa a provocar essas coisas, começa a mudar essa realidade. A gente precisa mudar a nossa realidade. Eu brinco que eu digo que eu faço terapia, porque eu sou psicóloga, eu preciso fazer terapia. Mas assim, às vezes eu chego para minha terapeuta e digo, olha, eu não vou trabalhar nada meu hoje, não. O que eu vou trabalhar é a minha angústia em relação a tantas coisas que a gente está vendo e às vezes a gente não sabe o que fazer para mudar. E muitas vezes essa minha angústia é em relação a isso. É você pegar prontuário e você vê morte de mãe e do bebê e que você olha assim e diz, poxa vida,
Um pré-natal bem feito, isso aqui já teria sido detectado. Uma atenção básica que funcionasse bem, a gente não teria tido essas mortes. Então, isso realmente é angustiante, tá? Então, vou passar para a Neidiana, gente. Obrigada, tchau e boa tarde. A gente faz um combinado aqui, qualquer questão que eu não conseguir responder, vocês encaminhem que eu passo para a coordenação da saúde da criança e ela dá o retorno para vocês, né? Então, a ideia nossa hoje é mostrar, então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que a gente conhece como PNAISC. É uma política que ela foi pensada, eu acho que foi diferente de outras políticas aí que o governo federal propõe, que foi uma política que a gente construiu em várias mãos. A gente teve a participação das coordenações, na época, coordenações estaduais e de capitais da saúde da criança, né? Pensando justamente nas especificidades de cada território brasileiro. A gente vive num território bem mais ampliado do que outros países, né? Então, e aí quando a gente olha a PNAISC e lê um pouco dessa atenção para as crianças que vivem em florestas, a gente teve aí a participação do Amazonas, né? Nessa construção e nesse olhar da política. E a política, a portaria, ela foi instituída em 5 de agosto, a portaria 1130, tá? E ela tem como proposta, como objetivo maior, essa atenção integral e integrada do cuidado da criança. A gente trabalha com 3 eixos estratégicos, né? Dentro desses 3 eixos estratégicos, a gente sempre interliga e tem uma interface com as redes de atenção à saúde, Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências, a Rede Psicossocial, a Rede de Cuidado com Pessoa com situação de deficiência, a Rede de Atenção à Saúde com as doenças crônicas e a atenção básica, né, como promotora de todo o cuidado da promoção da saúde, né? Então, quando a gente fala atenção básica, a gente está falando da Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Humanização, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, tá? O PSE. Então, são todas essas estratégias, todas essas políticas aí que articulam e que conversam e que têm uma interface bem próxima com a PNAISC. Tchau, tchau, Caterine. Bom evento. Então, a gente tem 7 eixos estratégicos da PNAISC. Então, o primeiro eixo, né, que a gente vai conversar um pouco mais, é a atenção humanizada à gestação, parto, nascimento e ao recém-nascido, que é justamente a gente teve que resgatar, a gente tem que estar fortalecendo cada vez mais como é que está o nosso nascer, né? Como é que está o acesso ao pré-natal das nossas gestantes. Será que eu estou conseguindo fazer conforme o preconizado, pelo menos garantir as 7 consultas de pré-natal? Será que eu consigo garantir os exames para essa gestante? Né? Quando o Brasil ele não conseguiu alcançar um dos objetivos do milênio, que era a redução da mortalidade materna, a gente vai muito e dar um retorno assim, como é que foi o nosso pré-natal? Essas causas de mortalidade materna, elas são evitáveis? Quando a gente vai lá para o parto e nascimento, como se diz, né, ainda é fragilidade a mortalidade infantil, principalmente a precoce, e esse cuidado ao recém-nascido, desde da maternidade, nos hospitais de pequeno porte que a gente tem no interior, né? Os primeiros 5 dias de vida dele, que são primordiais, a gente consegue garantir isso, né, na atenção básica, esse binômio, quando ele sai, ele consegue sair com a consulta na atenção básica já agendada, ela já sabe que ela pode ir, que ela vai ser atendida, né? Um outro eixo estratégico é o aleitamento materno e alimentação complementar saudável, que é um eixo. Aleitamento materno, por si só, ele consegue reduzir aí em mais de 30% a mortalidade infantil. E se eu tenho uma alimentação complementar saudável, barata, de fácil acesso e regionalizada, eu consigo também aí diminuir esses indicadores de desnutrição infantil. Um eixo que eu acho que a política estadual traz como uma das prioridades é o desenvolvimento integral da primeira infância, né? Que consta aí como um eixo principal, né?
criança não morre no primeiro ano de vida, mas como é que é essa qualidade de vida dessa criança? Como é que está o seu desenvolvimento pleno? Como é que está esses estímulos para a criança nos primeiros 6 anos? Um outro eixo são as crianças com agravos prevalentes das doenças crônicas, crianças em situação de violência, acidentes, promoção da cultura da paz, que a gente tem aumentado aqui no nosso território, né? Não sei se é por conta das notificações, né? Ou porque hoje a gente tem aí conseguido mobilizar, sensibilizar, mas é muito grande ainda crianças em situação de violência sexual, principalmente, violência doméstica. É um outro eixo que a gente trata aí dentro da PNAIS, que crianças com deficiência ou situação de vulnerabilidade. A gente tem no estado do Amazonas ainda crianças sem acesso, né? O Bolsa Família tem reduzido, infelizmente, e aí a gente vê, principalmente aqui na capital, muitas crianças, muitas famílias em sinais, eu acho que retratam um pouco isso, né? A gente está deixando de priorizar os mais vulneráveis. E a vigilância e prevenção do óbito materno, fetal e infantil. Dentro dos... Vou tentar puxar um pouquinho mais, né? Quais são os serviços que são oferecidos pelo Estado na capital e no interior, tá? Quando a gente vai lá no primeiro eixo da PNAIS, que é a humanização do parto e nascimento, e aí a gente vai, como é que está a questão do nosso nascer? E aí tem uma tríade fundamental nesse primeiro momento de vida dessa criança, né? Será que a gente está conseguindo garantir nos nossos hospitais, nas nossas maternidades, essa tríade? Será que eu tenho ainda, né, o grampeamento tardio do cordão umbilical? E o contato pele a pele, né? Esse contato pele a pele é mãe, bebê sem nenhuma roupa, sem nenhum lençol, tá? Ele tem um impacto bem positivo em relação até a descida do leite por conta, né, da ocitocina. Então, será que a gente consegue garantir isso em todas as crianças que nascem no nosso estado? E o aleitamento materno na primeira hora de vida. Eu, como avaliadora da IAC, eu observo em algumas maternidades que a gente tem acompanhado, que se faz os primeiros cuidados do RN, né, e aí depois aí que a gente vai para esse contato pele a pele, que a gente vai para esse contato do aleitamento materno precoce, né? E a gente perde um pouco esse momento. A criança já nasce com estímulo de amamentar. Se eu garantir que essa criança faça o contato pele a pele da mãe, se eu conseguir garantir que esse ambiente esteja lá adequado para ela, então, a temperatura adequada. Então, a gente vai para esses centros cirúrgicos super frios, e hoje que é recomendado a gente ter aí uma temperatura de 28 graus para estar em condições de temperaturas adequadas para receber esse RN. É um movimento que vale a pena a gente trabalhar nas maternidades. Cuidados a recém-nascidos e aí qualificar. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês se essa é uma demanda do interior do Estado, se o Estado tem interesse ou se já ocorreu, como é que a gente pode colaborar para qualificar esses profissionais para esse cuidado do recém-nascido. O alojamento conjunto, acho que no estado do Amazonas a gente não tem ainda berçários, que foram já E a lei do acompanhante. Que lei é essa do acompanhante? A lei do acompanhante ela é de 2005 e é uma lei que diz que a parturiente ela escolhe o parceiro, a mãe, a pessoa que ela tem mais aproximação, que ela tem mais confiança para estar na hora do parto, né, desde do nascimento, desde a entrada até a alta. E aí a gente vê ainda aqui na capital uma resistência muito grande de alguns profissionais de a gente fazer cumprir a lei, né? E aí, como é que está no interior, né? No interior a gente observa, eu acompanhei 3 municípios do interior, e essa lei, muitas vezes desconhecida pela população, muitas vezes desconhecida pelos profissionais, tá? Então, essa lei eu acho que a gente precisa estar sempre incentivando, e vocês aí da área da saúde da criança do interior, fazer um movimento nos hospitais, né, para que
coloquem essa lei de fácil acesso nas portas de entrada dos serviços, para que a gente consiga garantir, né, que a parturiente ela receba e consiga ter uma pessoa de confiança dela na hora do parto. Okay. A caderneta de saúde da criança, ela ficou em falta por um tempo e, conforme a Caterina informou, ela já está disponível na Secretaria de Estado. Quem ainda não foi buscar, acho que vale a pena, principalmente para nesse momento. E a caderneta da criança não é só um instrumento de imunização, não. A caderneta de criança a gente tem aí informações relevantes do parto, quando a gente vai fazer. Teve uma pesquisa recente do Instituto Fernando Figueira que fala que 40% dos profissionais de saúde não conheciam e não utilizavam a caderneta na sua integralidade. E a caderneta ela traz instrumentos e orientações de aleitamento materno, de alimentação complementar saudável. A gente tem lá a curva de crescimento, se eu consigo acompanhar se a criança está ganhando peso, se essa criança cresce, né? Então, isso está dentro lá, eu consigo fazer esse acompanhamento. Raramente a gente vê uma caderneta devidamente preenchida. E aí tem um ponto importante que eu acho que vale ressaltar e a gente cada vez mais tem que implementar, que são os marcos do desenvolvimento. Como o Estado tem uma política estadual, né, e um movimento também nacional e internacional de promover e estimular os marcos do desenvolvimento, cabe aí cada um na sua atenção, né, tá estimulando o profissional que atende essa criança a preencher os marcos de desenvolvimento. Se essa criança ela consegue, né, trabalhar e atender, né, os marcos. A questão da imunização na maternidade é um ponto que a gente vinha discutindo muito, né? A imunização na primeira hora de vida, ainda na maternidade, a gente ter as vacinas, garantir para essas crianças, né, a BCG e a hepatite B, né, hoje, aí a gente só consegue dar alta para essa criança, né, ela garantindo essas vacinas. E aí tem um ponto importante, como a gente estava discutindo agora, muita resistência, principalmente aqui na capital, de vacinar as crianças. Então, tem uma legislação, tem o ECA lá que ampara essa criança, então ela sai da maternidade, ela precisa sair com essas duas vacinas, tá, para receber a alta. Um outro ponto que consta também na PNAES, que eu acredito que aí ainda algo que a gente precisa avançar muito aqui no estado, que é a triagem neonatal. E aí a gente tem alguns, acho que o estado hoje pactuou 4 testes, né, que é o teste do olhinho, que é do reflexo vermelho, que é feito ainda na maternidade, e aí ele pode ser repetido com 30 dias após a alta. O teste da orelhinha, o teste do pezinho que eu creio e é que a gente consegue garantir em todos os nossos municípios do interior do estado. A cobertura, a gente ainda precisa evoluir muito, a gente tem uma cobertura baixa do teste do pezinho. Então, o teste do pezinho eu preciso garantir que ele aconteça nas 48 horas de vida e ser coletado até o 5º dia de vida da criança. Tá? E aí eu queria, se vocês puderem fazer um chat, vendo se vocês têm a dificuldade de estar realizando o teste do pezinho, se vocês precisam de uma qualificação para o teste do pezinho, tá? E o teste do coraçãozinho, que é feito também nas maternidades aqui da capital, e eu acho que acredito que em alguns municípios também do interior, tá? Que é feito ainda na maternidade, nas primeiras horas de vida, pelo profissional capacitado, qualificado. E aí tem, né, dentro do Hospital Amigo da Criança, como a Caterine falou, a gente tem hoje na capital 7 maternidades com título Hospital Amigo da Criança. E no interior a gente tem Borba, né, credenciado e certificado como Hospital Amigo da Criança e hoje Amigo da Mulher, tá? E 2 municípios que a gente trabalhou e estava numa fase aí já de finalizar para certificar, que era na maternidade de Tabatinga e de Tefé, né? Com a equipe já qualificada, eu acho que fazendo a avaliação final, mas precisa retomar, precisa priorizar isso na Secretaria de Estado, para a gente ter aí mais 2 municípios no interior do estado com a certificação. E o Hospital Amigo da Criança e o Hospital Amigo da Mulher
ele traz justamente a garantia de um parto humanizado, tá? Uma atenção nessa gestante, nessa criança, em relação ao aleitamento materno, a orientações da alta, tá? E também garantir que essa criança saia da maternidade com registro de nascimento. Dentro ainda das estratégias dos serviços oferecidos pelo Estado, a gente tem o método Canguru, que é um método de atenção àqueles recém-nascidos de muito baixo peso, né, de prematuridade, tá? E aí a gente tem, então, nessas maternidades que são IAC, também a gente tem aí as maternidades com as 3 fases do método Canguru. O método Canguru, a gente qualificou, acho que há 2 anos atrás, alguns profissionais do interior para essa atenção na atenção básica, né? O Canguru na atenção básica. Essa criança que recebe alta da maternidade, da 3ª etapa do Canguru, ela possa ser acompanhada por um profissional qualificado, tá? Para essa atenção mais especializada, mais em tempo oportuno, nessa interface entre a maternidade, os hospitais, né? Que é um bebê que ele precisa de cuidado, que ele precisa de uma atenção diferenciada. E aí eu lembro, na época que a gente qualificou 3 ou 4 municípios do interior, um deles foi o município de Tabatinga, Borba, Tefé, que tem profissionais que fecharam um compromisso com o Estado e com o governo federal de qualificar a sua equipe na atenção básica para o método Canguru. Como é que eu consigo acolher e atender essa criança com baixo peso, essa criança prematura? Dentro da estratégia lá do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável, um ponto estratégico, né, que a gente trabalha justamente são os bancos de leite humano. No estado do Amazonas tem 3, né? Tem o banco de leite na maternidade Balbina Mestrinho, a gente tem um banco de leite na maternidade Ana Braga e um banco de leite na Galileia, e nesses bancos de leite são referências aí que podem dar um apoio, um suporte aos 20 postos de coleta que a gente tem na capital, Manaus, e 4 postos de coleta no interior do estado do Amazonas. Um deles é Borba, a gente tem aí Tabatinga também com posto de coleta. E também esse espaço, cabe, eu acho que salientar e vocês fazerem uma aproximação com os serviços lá, com os hospitais, né, de pequeno porte, né, de trabalhar também, incentivar o aleitamento materno, que essa mulher saia em aleitamento materno exclusivo da maternidade. Então, quando você tem uma maternidade que ela é certificada com a IAC, você incentiva e promove o aleitamento materno, e você não recomenda a introdução de fórmulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras, né? Tem uma outra estratégia que vale a pena fomentar, e eu acho que o Estado conseguiu avançar bastante, que é a rede Amamenta e Alimenta Brasil. Hoje, na capital Manaus, a gente tem 20 unidades que são certificadas, reconhecidas pelo Ministério da Saúde, 5 unidades básicas de saúde certificadas em Borba, tá? E 6 em Parintins. O que é essa certificação? Essa certificação é o reconhecimento do Ministério da Saúde para a unidade que trabalha, incentiva, promove, né, ações tanto do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável. Se qualifica a equipe para trabalhar, se trabalhou uma estratégia, um plano de ação para reduzir a desnutrição naquele território lá que a atenção básica cobre, e se eu conseguir aumentar o meu índice, o meu indicador de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Então, são estratégias potentes e estratégias de baixo custo que eu consigo reduzir a mortalidade infantil, a morbidade, as internações. E lá, quando a gente traz um pouquinho os indicadores que a Caterine mostrou, que aí a gente ainda morre crianças, né, de doenças evitáveis, que é diarreia, que é de desnutrição, que é de doenças respiratórias, né? E eu consigo reduzir, se eu trabalhar, se eu incentivar a minha equipe na atenção básica, se eu conseguir mobilizar, incentivar os pais, os cuidadores dessas crianças, para que a gente não ofereça, não introduza fórmulas infantis, a gente não introduza alimentos industrializados, né?
principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Então, a adição de açúcar, né? A gente fez uma pesquisa recente, a adição de açúcar no nosso estado é alarmante, né? Então, a gente tem aí 2 grandes gargalos no nosso estado. A gente tem ainda crianças morrendo por desnutrição, mas a gente também tem aí um viés, que é a questão da obesidade infantil, que a gente precisa estar trabalhando e estar discutindo. Por que essa obesidade infantil? Né? A gente tem os 2 extremos e a gente precisa alertar e sair do nosso espaço seguro, tranquilo, né? Mas porque são doenças que ainda matam, infelizmente. Matam e estão matando, né? E se a gente não fizer nada, se a gente não se planejar, se a gente não se articular, a gente vai ainda ter aí um crescente tanto na morbidade quanto na mortalidade, tá? Para a obesidade também, tá? A introdução aí de industrializados, né? Então, tem uma campanha aí que é Descasque Mais, Desembale Menos, que é justamente para a gente reduzir os industrializados no nosso... E aí a gente tem, né, um território grande, com uma diversidade alimentar, e a gente pouco utiliza, né? As nossas frutas regionais, né? E qual é o nosso grande desafio aqui? Para vocês que estão aí no território, como é que eu garanto uma alimentação acessível, de baixo custo, com qualidade? Que pontos estratégicos eu preciso mobilizar para me ter essas ações mais efetivadas? Será que quando eu falo de desnutrição, morte por desnutrição, é só a saúde como uma ação que precisa ser trabalhada? A desnutrição não é só a saúde, a desnutrição ela é multifatorial. Eu preciso garantir nas escolas, eu preciso trabalhar com o meu produtor rural, eu preciso garantir uma interface muito próxima com a assistência social, com a educação, né? Ela é intersetorial, né? E aí, se eu não trabalho isso, eu vou continuar aí culpabilizando uma só política, né? Então, e aí a desnutrição é de várias políticas e várias ações que precisam ser implementadas. E se eu conseguir aumentar, se eu conseguir garantir que pelo menos 90% das minhas crianças estejam em aleitamento materno exclusivo nos seus primeiros 6 meses de vida, eu consigo lembrar, gente, eu consigo reduzir em 30% a minha mortalidade, a minha morbidade. E qual outra estratégia aí que vale, que é aí na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que sempre acontece de 1 a 7 de agosto, tá? E essa semana é justamente para a gente promover, garantir, incentivar e proteger o aleitamento materno. Proteger em que sentido? Da prescrição abusiva de fórmulas infantis, da gente introduzir alimentos, né, industrializados, a gente vai para o interior, a gente infelizmente ainda vê muita criança com uso de mamadeira e dentro dessa mamadeira tem refrigerantes. E aí eu preciso mobilizar, porque eu preciso garantir. Como é que eu faço isso? Se eu cada vez mais vá desde o nascimento, lá da primeira hora de vida dessa criança, tá com aleitamento materno exclusivo. Uma outra estratégia que eu acho que vale pontuar aqui, que está dentro da PNAISC, é da mulher trabalhadora que amamenta. Como é que a gente fala tanto em aleitamento materno nos primeiros 6 meses de vida, e se eu não tenho uma política pública, se eu não tenho todas as ações que garantam que essa mulher amamente, né? Até os 4 meses, até os 6 meses, né? Então, tem unidades. Hoje, em Manaus, tem 2 empresas certificadas, tá? Com a mulher trabalhadora que amamenta, que aí é justamente para a gente garantir que essa mulher, quando volte ao mercado de trabalho, ela consiga fazer sua ordenha, ela consiga extrair o seu leite, e quando ela volta para casa, ela consiga continuar dando o aleitamento materno e não introduzindo fórmula ou qualquer outro alimento. É a puericultura, né? Quando a gente fala em puericultura, a gente só pensa em pesar a criança, não é isso? A puericultura é bem mais que isso, porque a gente faz uma avaliação do crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá? E não uma orientação, acho que engloba mais, que é a vacinação. A orientação para essas mães da prevenção de acidente, a gente tem aumentado as nossas notificações
de acidentes aí nos primeiros 6 anos de vida, aleitamento materno, como é que está essa higiene do indivíduo, como é que está a higiene desse ambiente que está essa criança. E aí também, se a gente conseguir acompanhar de forma periódica essa puericultura, a identificação precoce de algumas doenças, né? E a intervenção efetiva e mais apropriada para esse recém-nascido, tá? Então, e aí a estratégia de saúde da família traz como um dos eixos a visita domiciliar, que é justamente esse cuidado do recém-nascido e da mãe pela equipe da estratégia de saúde da família. E aí vocês sabem que essa atenção, esse cuidado, essa visita domiciliar nos primeiros 5 dias de vida, elas são fundamentais para a gente tirar dúvidas, para a gente acolher aquele binômio, para a gente trabalhar justamente o aleitamento materno, que muitas mães elas deixam de amamentar porque não é fácil, não é essa maravilha toda que a gente fala. Tem algumas mães que têm dificuldade por N fatores, né? Mas se eu tenho aí uma atenção básica, se eu tenho um acolhimento oportuno, uma pessoa orientando e incentivando, eu consigo aí fazer com que essa mãe e esse bebê façam esse momento que seja prazeroso, né, o amamentar. Acho que quando o Estado coloca, né, realizar a visita domiciliar nas primeiras 24 horas, e aí não é até o 8º dia não, tá, gente? É até o 5º dia. Então, a realizar as ações até o 5º. Garantir que nos primeiros 5 dias de vida dessa criança, eu consiga estar indo ou fazendo uma visita domiciliar, ou garantindo aí uma consulta na atenção básica, essa porta aberta, né? Então, a mãe chega com o binômio na unidade, hoje não é o dia, né? Muitas vezes a gente vê na unidade, a senhora volta na semana que vem porque eu só atendo a criança segunda, quarta, né? Então, quando a gente vai na atenção básica, eu só atendo segunda e terça, puericultura, não. Se eu priorizar a minha criança, eu preciso ter garantia. Então, deixar sempre vagas disponíveis para me atender esse binômio, até o 5º dia de vida. Eu vou conseguir reduzir bastante esse abandono, esse desmame precoce. Então, aí, acho que eles trazem um pouquinho o que preconiza o caderno da atenção da saúde da criança, o caderno 23, vocês conhecem, que são as visitas, né? Então, as visitas domiciliares pelos agentes, que são mensais, as ações da ficha da primeira semana de vida, que é até o 5º dia, as consultas médicas que eu intercalo com as consultas de enfermagem, tá? E as ações educativas, então até o primeiro ano de vida, né, eu preciso ter um cuidado, uma atenção redobrada, porque é onde mais ainda a gente teve o aumento da mortalidade na primeira infância. E aí, quando a gente vai para as consultas, né, para as primeiras consultas, então, a Rede Amamenta e Alimenta Brasil, como eu falei, então, para me certificar essa unidade de saúde, ela precisa garantir as primeiras consultas, ela precisa ter indicadores para acompanhar o aleitamento materno e a alimentação complementar, e precisa fazer um movimento, uma interligação, uma aproximação, azeitar bem isso com a coordenação da saúde, das coordenações municipais de nutrição, né? Que aí a suplementação de vitamina A e de ferro. E acompanhamento do bebê de risco. Eu acredito, eu não tenho acompanhado isso muito no interior, mas de conhecimento que em Manaus, na capital, eu tenho os ambulatórios de segmento de bebê de risco, são aqueles bebês que precisam de uma atenção especial, são os bebês prematuros, os bebês com microcefalia, com alguma doença crônica, que eu acompanho, tem profissionais qualificados para acompanhar esse bebê, tá? Os ambulatórios de asma e rinite, tá? E o AIDP neonatal, que é essa atenção às doenças prevalentes na infância. E aí, no final do ano passado, o Ministério da Saúde qualificou no estado do Amazonas 32 profissionais para o AIDP criança. Tá? Justamente é uma estratégia para a gente poder reduzir e alertar, né, as doenças que aí está gritando aí que é o que está mais matando, né? Que o AIDP criança é justamente reduzir internações e óbitos por diarreia, por pneumonia, né, por desnutrição.
E aí eu acho que vale vocês aí nos municípios provocarem o Estado para que garanta aí uma qualificação em tempo oportuno da estratégia IDP Criança no estado do Amazonas. A atenção primária e os CAICs, eu acho que vale a pena comentar, né? Os CAICs são o Centro de Atenção Integral às Crianças, mas isso a gente só tem, infelizmente, no centro de Manaus. Acho que no total a gente tem 10 CAICs, né? Mas aí são ações que a atenção básica traz como prevenção, tá? Para essas ações da saúde da criança. Dentro do eixo de violência, a gente tem aí o atendimento à vítima de violência sexual, mas não é só a vítima de violência sexual. A vítima de violência também é domiciliar. Hoje, conversando um pouco, eu trouxe para vocês e depois a gente socializa. No interior do estado eu tenho 7 municípios que têm o SAVES implantado, que é o serviço especializado de atenção às pessoas em situação de violência sexual. Então hoje eu tenho funcionando SAVES em Tefé, Humaitá, Manacapuru, Parintins, Carauari, Novo Airão e Pauini, que são esses serviços que foram qualificados para atender e para acolher não só a criança, mas a mulher vítima de violência sexual. Isso é um tema ainda bastante delicado para a gente discutir, mas queria muito a atenção de vocês para a gente cada vez mais notificar os casos. Tá? Enquanto a gente notifica os casos, eu consigo ter indicadores, a gente consegue pensar políticas públicas para evitar aí, o crescente, esse aumento assustador, né, de crianças que estão sendo vítimas, principalmente nos primeiros 3 anos de vida, que a gente tem acompanhado bastante a violência sexual notifiquem, a notificação está aí, tem uma ficha de preenchimento da notificação. Quem notifica, ele não precisa se identificar, né? Vai para o sistema de informação, isso gera números, isso gera demanda. Eu acho que isso faz com que o Estado e o governo federal pensem em estratégia de como eu minimizo esse abuso contra a criança. O PSE, eu acho que eu não preciso abordar muito, que vocês conhecem bem, que é uma estratégia bem articulada entre a atenção básica e a educação, que tem alguns indicadores. E dentro desses indicadores eu tenho aí a atenção à obesidade infantil nesse período, né? E cada município ele recebe um recurso mensal e para trabalhar as ações de prevenção nas escolas. O PESC, que segundo a Caterine, esse ano também vai ter continuidade. E é uma aula mensal, né? Toda última quarta-feira do mês, com uma programação que já está pré-definida, mas muito vem da demanda de vocês e algum tema que vocês pretendem queiram maior ênfase e discutir, né? Algo que precisa ser pontuado, tá? E aí, acho que aqui é uma turminha, foi o primeiro gibi que nasceu, né? Que é a amamentação sem piti, vale a pena vocês conhecerem, tá? Só voltando um pouco, acho que o PESC ele certifica as pessoas, né? Que acompanham, né? Então, o Estado e a UEA, ela certifica esses profissionais e as aulas sempre ficam disponíveis para poderem ser utilizados no interior do Estado. Alguns projetos, acho que a Caterine abordou bastante, que é o Primeira Infância Ribeirinha, é um programa de estímulo ao desenvolvimento infantil que aconteceu em parceria com a FAS e algumas outras instituições. O PAP, que segundo a Caterine vai ter um momento que vai ser discutido só. Novo Olinda também teve aí o projeto de tecnologias sociais Borba Itacoatiara. E aí algumas parcerias que para o Estado, para a Suzano, são fundamentais, que a gente conseguiu aí ter grandes ganhos para a saúde da criança, que é com a Universidade do Estado do Amazonas, o IDS, a Fundação Amazonas Sustentável, a Fundação Bernardo Vanier, que é uma fundação holandesa, que
que trabalha e incentiva aí o desenvolvimento na primeira infância é a Fundação do Banco do Brasil.